TCE Ceará alcança nível aprimorado no Índice de Governança, Sustentabilidade e Gestão. Publicação do Tribunal apresenta a história, os desafios e as conquistas dos 90 anos da Corte Cearense. No Conexão Cidadão, a gente fala sobre o relatório de fiscalização do TCE, que analisou o projeto de R$ 990 milhões para manejo de resíduos. A atuação do Tribunal de Contas no período eleitoral é o tema do Conta Aí. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá! O TCE Ceará atingiu o grau máximo na escala de maturidade institucional do Índice de Governança, Sustentabilidade e Gestão, o IESGO. O reconhecimento se dá diante das boas práticas aplicadas pelo órgão. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará alcançou o grau máximo no Índice de Governança, Sustentabilidade e Gestão, o IESGO, com 87,5% de conformidade com as melhores práticas. O medidor é uma iniciativa do Tribunal de Contas da União e substitui o antigo Índice Integrado de Governança e Gestão, o IGG. O histórico do Tribunal de Contas com o IESGO, que é o antigo IGG, começou em 2018, quando nós estávamos contratamos uma consultoria externa para fazer a implantação do nosso sistema de governança institucional. Esse foi a nossa primeira avaliação da maturidade em governança. Foi a partir dele que nós desenvolvemos a nossa política de governança, traçamos o nosso plano estratégico de governança e começamos a implementar a governança em si aqui no tribunal. Até mesmo a Secretaria de Governança ela só surgiu em 2019 após essa avaliação. Então, o nosso resultado atual é um resultado excelente, mas apesar do que ainda temos potencial para crescer, e está nos nossos planos até 2027 alcançar ainda uma meta acima de 90%. O nível aprimorado foi o conquistado pela Corte de Contas cearense. Além das práticas de governança, o indicador tem como foco medir o grau de adesão da administração pública em iniciativas de sustentabilidade e práticas sociais. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, servem como referência para o medidor. A coleta e validação das informações técnicas contaram com a colaboração de várias unidades estratégicas do Tribunal, com destaque para a Secretaria de Administração e a Secretaria de Tecnologia da Informação. O processo ele envolve, primeiramente, um estudo do modelo, né? A gente faz aqui toda a interpretação do modelo e aí a gente identifica as áreas que vão participar dessa avaliação. Uma avaliação feita de forma colaborativa e participativa com todos os setores do tribunal. A gente encaminha, né, os questionamentos, as questões para os setores e os setores analisam ali as suas práticas para que remetam a gente. Para 2027, o tribunal planeja a continuidade da expansão das políticas de sustentabilidade e governança, por meio de um compromisso com a eficiência administrativa e a integridade institucional. Ao longo de 9 décadas, o TCE Ceará construiu uma trajetória marcada por transformações, experiências e contribuições para o aprimoramento da administração pública. Criado em 5 de outubro de 1935, o TCE Ceará chega aos 90 anos reunindo memórias de quem ajudou a construir essa história. Memórias, experiências e olhares sobre o TCE Ceará foram compartilhados por quem faz parte da história de 90 anos da instituição. Esses relatos estão no livro comemorativo pelas 9 décadas do Tribunal e em depoimentos que relatam essas vivências. A obra mostra a origem e evolução dos tribunais de contas, o panorama histórico desde a criação do TCE Ceará, a revolução tecnológica na instituição, as ações orientativas, a participação social, dentre outros assuntos. Criado em 5 de outubro de 1935, com a missão de assegurar a correta e efetiva aplicação dos recursos públicos, o Tribunal de Contas do Ceará construiu uma trajetória fundamentada na ética, na transparência e no aprimoramento contínuo da administração pública.
Eu fico muito feliz de ter a sorte de estar na presidência do tribunal, o orgulho de estar na presidência do tribunal nessa data tão importante, 90 anos. É muito bacana você ver instituições que duram tanto tempo, né? Você vê um tribunal quase centenário, isso é muito importante, isso mostra força e vigor das nossas instituições. Embora tenha 90 anos, é um jovem, né? A gente quer que ele dure milênios aí, né? O tribunal, porque... e cada vez se reinventando, Então, o tribunal, ele é um órgão que tem um enorme potencial de promover o bem comum e cabe a nós, conselheiros, cabe a nós, servidores do tribunal, nos esforçarmos para estar sempre em sintonia com o espírito do tempo, em sintonia com a sociedade, para captarmos qual é a necessidade do momento e estarmos, qual é a necessidade do momento e os meios que o momento nos oferece para que possamos estar trabalhando da melhor forma possível, oferecendo os melhores serviços e que possamos aí ficar por séculos, por milênios, aí sempre inovando, sempre melhorando e sempre buscando atender da melhor forma possível, cumprir da melhor forma possível a nossa missão, que é cuidar do que é de todos, melhorando vidas. O TCE Ceará vem aprimorando suas funções e cumprindo seu papel de forma a se tornar uma instituição cada vez mais relevante para a sociedade e seus jurisdicionados. Um órgão que tem uma função fabulosa na democracia, fabulosa na república, fabulosa para a cidadania, né? Você fiscalizar os gastos públicos é algo muito importante, né? Deveria ser a principal preocupação a ser da sociedade. Como é que o dinheiro público, o dinheiro de todos, que é arrecadado de todos, como é que ele é cuidado? O que importa para o tribunal é que o serviço público seja bem prestado, que a obra seja entregue de forma correta, no dia e sem sobrepreço. Então, o que importa para o tribunal, principalmente, é que o gestor acerte. Então, se a gente tiver um caminho para que o gestor possa acertar, nós estamos buscando. O material comemorativo dos 90 anos da instituição pode ser conferido no site do TCE Ceará, no menu institucional, depois em História do TCE. O tribunal segue em evolução constante, com a contribuição dos que compõem a atuação do órgão e com a colaboração efetiva e participativa da sociedade cearense por meio do controle social. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre fiscalização envolvendo a concessão de serviços de manejo de resíduos sólidos. Até já! O TCE Ceará concluiu o relatório de fiscalização que analisou o projeto superior a 990 milhões de reais, envolvendo a concessão dos serviços de manejo dos resíduos sólidos. Saiba mais no Conexão Cidadão. Olá, você que acompanha o Acontece TV, agora nesse momento o Conexão Cidadão dentro do Acontece. Vamos conversar de um assunto muito interessante e que está no nosso dia a dia, não é mesmo, Carol? Exatamente, Dimitri. A gente vai falar do destino do lixo produzido pela população. Isso porque o tribunal realizou uma fiscalização concomitante, em que um processo de concessão de serviço público de gestão dos resíduos sólidos foi analisado. E para conversar com a gente, convidamos o servidor da casa, servidor do TCE Ceará, Carlos Nascimento. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Conexão Cidadão para a gente conversar sobre esse assunto. Estava aqui conversando antes de começar o programa, né? É fascinante, né? Esse assunto. E vamos saber o que está acontecendo, essa operação concomitante, né, cara? O que é isso? É quando acontece tudo ao mesmo tempo agora? É, exatamente. E também, né, Carlos, a gente queria saber qual o objetivo central dessa fiscalização, que envolveu a concessão administrativa do aterro sanitário de São Gonçalo do Amarante. Isso é. Oi, Carol, Dimitri, prazer estar aqui novamente. Nós iniciamos uma auditoria no projeto que São Gonçalo está encampando, relacionado a realmente uma concessão administrativa dos resíduos da coleta, do transporte, do tratamento dos resíduos sólidos urbanos da cidade. Então, o nosso objetivo principal com essa fiscalização era ter uma ideia de como é que estava a regularidade jurídica dessa contratação, como estava a viabilidade operacional do que está se pensando para ser feito em relação aos rejeitos e também se haveria uma sustentabilidade financeira tendo em vista que é um projeto longo de 35 anos, com o andar dos anos, quanto a percepção ali de demanda que seria realmente contratada e o quanto que a empresa
teria que gastar em relação aos seus investimentos. Então, há uma análise que ela é ampla nesse sentido, mas ela se dizer que ela é bem dividida em alguns aspectos. E, Carlos, por que essa etapa é tão importante, assim, de vocês, assim, do tribunal fazer essa análise, enquanto esse processo está rolando, assim, está acontecendo, né? Fazer essa, como a gente estava brincando aqui, né? De forma concomitante, né? Ao mesmo tempo. Por que isso é tão importante? Legal, Dimitri. De fato, nem tudo que o tribunal faz é ao mesmo tempo em que o gestor está conduzindo. Mas, desde 2018, o tribunal editou uma instituição normativa para que esses projetos que são relacionados com a desestatização, principalmente os de concessão e de parcerias privadas, por conta do seu volume vultuoso de recursos, por conta de, em geral, tratarem de questões voltadas para a infraestrutura, que muitas das vezes também mexe com a dinâmica da população. São intervenções que assim, têm aspectos que não são somente econômicos, eles são sociais e ambientais. Houve essa ideia de que o tribunal poderia ajudar a aprimorar projetos quando se tivesse acesso aos estudos que as prefeituras ou o Estado do Ceará estava fazendo em relação a eles. Para a população, como é que a população pode sentir esses benefícios, né, dessa previedade, assim, trabalhando de forma conjunta, prévia nesses contratos antes que haja a assinatura? Talvez esse reflexo ele não aconteça imediatamente, porque a decisão foi tomada há poucos dias até, sobre como o Poder Público de São Gonçalo, por exemplo, terá que fazer ajustes. O que vai acontecer é que, se os ajustes forem feitos e se, uma vez o edital publicado, a gente conseguir trazer uma empresa séria e que tenha os atributos necessários para conseguir entregar o serviço. Então, a população vai ter uma saúde melhor, vai ter o lixo sendo tratado da melhor maneira e não terá paralisações nesse serviço durante esses 35 anos. Quero agradecer você ter separado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, né? Todo mundo que acompanha aqui o Conexão Cidadão sobre essas ações do Tribunal de Contas e como elas afetam, né? Como você falou, assim, não talvez agora de forma tão indireta, mas no nosso dia a dia, sem a gente perceber, o Tribunal de Contas está ali agindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. A oportunidade fica à disposição. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques esta semana aqui no TCE Ceará. E veja também, Tribunal envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas julgadas irregulares. Você sabe qual é a atuação do Tribunal de Contas no período eleitoral? Conta aí, TCE Ceará. Uma das principais atuações dos tribunais de contas no período eleitoral é a elaboração e o encaminhamento à Justiça Eleitoral da lista de responsáveis que tiveram as contas da sua gestão julgadas irregulares. Essa lista, prevista na Lei das Eleições, reúne os nomes das pessoas físicas que, nos últimos 8 anos, tiveram contas rejeitadas por irregularidade com decisão já transitada em julgado, ou seja, decisão definitiva. É importante lembrar que o Tribunal de Contas não declara ninguém inelegível. Essa competência é só da Justiça Eleitoral. Nós apenas fornecemos a informação técnica sobre o resultado do julgamento das contas. Com base nessa lista, a Justiça Eleitoral analisa os pedidos de registro de candidatura com base no que diz a lei da ficha limpa. Dessa forma, os tribunais de contas contribuem de maneira direta com o processo eleitoral, garantindo que o controle das contas públicas tenha repercussão efetiva na democracia. E por falar em período eleitoral, vamos agora direto à redação do Acontece TV, onde Ellen Vasconcelos traz novas informações sobre esse e outros temas do Tribunal de Contas do Ceará esta semana.
Olá, Gabriela e todos que acompanham o Acontece TV. Em cumprimento à Lei das Eleições, o TCE Ceará enviou para a Justiça Eleitoral uma lista com mais de 2.500 gestores públicos que tiveram contas rejeitadas ou julgadas irregulares nos últimos 8 anos. No total, são mais de 3.400 processos que envolvem o Estado e todos os 184 municípios cearenses. E o TCE Ceará também começou a apuração para criar o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 2026, com ano base 2025. Para essa avaliação, os municípios precisam preencher um formulário eletrônico até o dia 28 de agosto. A Corte de Contas também está realizando um levantamento para avaliar como o Estado e os municípios estão organizados para aplicar a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O objetivo é checar se o planejamento público está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para fechar, o TCE Ceará agora faz parte da Rede Nacional de Controle Externo pela Proteção das Mulheres, a rede que protege. A ideia é unir forças com outros tribunais pelo país para fiscalizar e melhorar as políticas públicas de prevenção à violência, apoio às vítimas e punição aos agressores. O Acontece TV de hoje fica por aqui. Para rever alguma reportagem ou acompanhar outras notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana!